dentro da CSP com Lucas, como também da Intersindical Nacional, e cujos objetivos é ainda resgatar aquele projeto inicial do último conclave em Praia Grande, que acabou dando um racha, que originou as duas centrais, né, que é a defesa da unidade da classe trabalhadora para a construção dessa outra alternativa. Quero dizer que nós também precisamos fazer uma certa autocrítica desse processo, na medida em que, né, a falta de iniciativa ou a coragem para assegurar uma política que assegurasse aquela unidade desse campo naquela época, né, terminou por aprofundar a fragmentação da classe trabalhadora, né, e nesse momento nos colocou vulnerável com a possibilidade de apresentar uma pauta unificada capaz de colocar verdadeiramente como, né, uma alternativa para a classe trabalhadora nesse debate que foi colocado. Acho que o caminho é a reconstrução desse campo, como todos falaram aí, né, em cima de uma pauta concreta, etc., objetivamente, né, mas ele também não pode ser dado em cima, né, de premissas de que a iminência de um golpe ou de que a possibilidade de uma ruptura revolucionária, etc., seja colocada. A gente sabe que não é isso. Nesse sentido, nós queremos dizer que a crise econômica e política, né, que está aí colocado, ele é fruto de um processo, né, histórico que vem se aprofundando, do qual o PT, né, ele, ao chegar ao governo, ele passa, né, a compor, na nossa avaliação, a estabilização da hegemonia burguesa no nosso país. Na medida em que o seu principal capital político construído no processo de luta contra a ditadura militar, né, que é a liderança sobre os movimentos sociais e da classe trabalhadora, que é dada como fiadora dessa estabilização que assegura a governança, a suposta governança, do qual, né, o próprio Lula acreditou, e o seu telefone revela isso, né, de que esses juízes estariam acovardados, etc., ou seja, de tomar uma iniciativa, uma atitude, que revela uma crença profunda nas instituições burguesas, que está aí para assegurar, né, a dominação do capital. Perfeito? Ou seja, o fato de travarmos a luta institucional, né, e de acreditarmos, de tenhamos que fazer esse debate, não nos deve levar cegamente a acreditar nas instituições burguesas. Eu acho que o PT, ao servir de mordaça para os movimentos sociais e ao optar por essa via da governança na perspectiva neoliberal, né, vulnerabilizou as classes trabalhadoras, possibilitou o surgimento e tem possibilitado o surgimento de uma direita e vem cobrar da esquerda combativa que aos trancos e barrancos tenta resistir na condição de alternativa de fato pela esquerda e que nós saiamos à rua para defender esse governo. Mas, pois bem, a crise econômica que nós observamos, ela é uma crise mundial, é uma crise profunda, é uma crise que o capital tem transferido para a periferia, né, da economia mundial, e que lá atrás o Lula disse que é uma marolinha, mas que chegou com profundidade aqui no Brasil, chega exatamente no momento em que o governo Dilma, né, é extremamente fragilizado, porque não está fragilizado porque há uma crise da governança do capital, mas, sobretudo, porque o governo cometeu, né, no processo eleitoral, o que nós estamos chamando de um estelionato eleitoral. Então, a principal fragilidade do governo Dilma é isso. E, após ganhar o governo, dizendo que não ia aplicar as medidas que estão em curso, ela retoma essas medidas que estavam previstas no programa, né, da direita, do senhor Aécio Neves, que ela dizia que era combater, que era ele que ia realizar, e passa a realizá-lo como forma de tentar estancar a sangria provocada pela devassa que vem sendo provocada pelas investigações da Lava Jato, que atinge profundamente, né, as instituições do nosso país, mas, sobretudo, o PT, porque moralmente, historicamente, tinha moral, sempre combateu a corrupção e foi tragado por ela. 5 minutos já, né? Então, esse é uma das questões que a gente está trazendo para aqui. Portanto, essa crise para a gente, ela não é necessariamente também uma crise da hegemonia burguesa.
Perfeito? Então, e também não é uma crise da contraofensiva, não é uma crise provocada pela contraofensiva da classe trabalhadora, uma disputa de projeto, etc., que poderia provocar uma ruptura. Nesse sentido, a gente descarta a possibilidade de um golpe com características, né, que alguns companheiros vêm defendendo, e tenta levar os desavisados, né, a não estabelecer um contraponto mais objetivo ao significado que está sendo colocado para essa rua. Evidentemente que nós respeitamos vários segmentos não petistas, diversos outros companheiros que, sensibilizados pelo momento dessa crise, estiveram na rua não para apoiar necessariamente o governo nem o PT, mas necessariamente para afirmar a defesa do Estado Democrático de Direito, que nós também pautamos por esse princípio, mas acreditamos que nós precisamos nos diferenciar nesse momento para não sermos estragados, pedindo que já estamos pagando um preço muito alto, porque ao PT é atribuído aí uma simbologia de esquerda, e com ele está sendo também defenestrado muitas das nossas utopias que precisa, né, a duras penas, ser garantida nesse processo de disputa que nós estamos enfrentando. Portanto, somos contra a perspectiva que está sendo construída do impeachment, não porque consideramos o impeachment uma ilegalidade, porque ele está previsto constitucionalmente, mas porque as bases que está sendo articulada para o impeachment, elas são parte de premissas falsas e não comprovadas, embora comprovadas, mas que vem sendo utilizada largamente nos últimos tempos, não só por governo petista, mas por governo de direita em vários estados e municípios. E se essa tese de fato vingar com tese do impeachment, certamente você teria que provocar nesse país eleições diretas já, porque todos os governos, uma grande parte deles, inclusive o governo do estado aqui da Bahia, né, que usa das pedaladas, não pagando os terceirizados, perfeito? Para transferir o ônus da crise para esses trabalhadores e repassar os seus processos, tentar vencer o limite, né, da responsabilidade fiscal, jogando a responsabilidade da crise que o Estado passa de arrecadação nas costas dos trabalhadores e aqueles que não têm capacidade de reagir ou de fazer enfrentamento, como as categorias mais organizadas, como professores, funcionários públicos e etc. Então, esse é um elemento importante. Nesse sentido, a fragilidade do governo Dilma, diferente, né, distante daquilo que nós poderíamos esperar, que era assumir uma pauta cada vez mais à esquerda. Esse governo assume uma pauta comprometida com os interesses do capital, o que nos coloca numa profunda situação, né, de dificuldade de defender esse governo. Uma amiga minha me disse numa conversa, né, que a situação do governo Dilma de moribundo é tão profunda de que, se fosse ela, de que ela assinaria todos os decretos, ou vetaria todos os projetos que vão de encontro aos interesses da classe trabalhadora. Aí votaria a legalização da maconha, pediria a questão da taxação das grandes fortunas, auditoria da dívida pública, perfeito? E fim do ajuste fiscal. Essa seria a pauta que nos levaria, por exemplo, a ir para a rua defender esse governo, sem a tranquilidade, sem medo de errar, porque essa é a pauta que nós queríamos ver o PT está assumindo, que esse governo assumisse. Mas, no entanto, não é isso exatamente que nós vemos. Mas, por outro lado, nós não podemos ter a irresponsabilidade, né, de compreender o momento que nós estamos vivendo. É um momento singelo, é um momento que ainda a classe trabalhadora e setores expressivos, né, da classe trabalhadora e da sociedade, que lutou contra a ditadura militar, que percebe ainda um processo tênue, ainda muito fragilizado, né, da democracia brasileira, da democracia que nós conquistamos até então, e que se coloca nessa angústia de ir para a rua fazer essa defesa, para evitar de que, né, se precipite, ou que essa burguesia se precipite para arrumar um golpe, né, para justificar, né, a retomada, né, do controle sobre as ações políticas do nosso país. Mas, enfim, o que nós queremos dizer é que nós também achamos que precisamos reforçar o terceiro campo. Nesse sentido, a convocação para o ato do dia 1º de abril, e assim como todos os outros atos independentes, né, que estão sendo colocados aí, agora recentemente tomei conhecimento de uma movimentação de companheiros, né, que estão convocando atos também independentes dos partidos, etc., mas são companheiros, inclusive, com militância e orientação na esquerda, que é importante a gente perceber isso, inclusive buscar diálogo com os companheiros no sentido de unificar esses atos, né, para que a gente, né, não acabe aprofundando ainda mais essa fragmentação. Por último, né, essa pauta do dia 1º,
né, que para mim deve estar colocado o tempo todo dentro do espaço de unidade e ação, embora fazendo parte da CSP com Luta. Acho que os companheiros, né, precisar melhor um pouco a formulação em relação a alguns debates que estão sendo colocados, e por isso que eu fico um pouco com as formulações que o espaço de unidade e ação, que é um espaço mais amplo, né, do que a nossa central também tem participado, e esse ato, inclusive, aqui, esse debate foi convocado por ele, no sentido de que nós busquemos o máximo, assim como falou a companheira aqui da nova classe, né, buscar construir uma pauta que seja capaz, da nossa classe, que seja capaz de unificar setores independentes, que seja capaz de unificar diversas visões aqui esboçadas, para que, de fato, a esquerda possa construir uma alternativa que se apresente, né, como possibilidade também de mobilização de massas e assim ir para a rua no sentido de convocar o nosso povo para resistir à crise, contra o ajuste, contra o governo do PT, perfeito? Né, e pela manutenção do Estado de Direito, pela defesa do Estado de Direito e contra o impeachment. As bases ele está colocado.